O programa a seguir é livre para todos os públicos. Obrigado. Boa tarde, telespectadores. Hoje iremos falar sobre a Revolução Mexicana. Nesse período ocorreram vários episódios e para falar sobre cada episódio, irei trazer aqui convidados muito especiais para falar sobre isso e tirar algumas dúvidas sobre a Revolução. Para falar agora sobre a ditadura de Porfírio Dias, eu quero trazer um convidado muito especial, Felipe Jonathan! Fala um pouco sobre a ditadura de Porfírio Dias. Meu caro amigo Gustavo, deixa eu te explicar um pouco. Tudo isso começou quando o México se tornou independente, em 1821. Aconteceram várias transformações no país mexicano, né? Teve o período do Império, teve a dominação francesa sobre o México, né? Aí até se estabeleceu o domínio do líder Porfírio Dias, né? E esse período também foi conhecido como Porfiriato, né? Sim. Cadê, ô produção? Cadê a água do meu convidado? Aí. Cara, Felipe Jonathan, eu queria, se o senhor não se importasse, fazer algumas perguntas que foram mandadas pelos nossos telespectadores. Sim. Essa primeira pergunta veio do Rafael de Campinas. Como se caracterizou o regime do Porfírio Dias? O regime ditatorial de Porfírio Dias caracterizou-se principalmente pela modernização do México. Ele queria modernizar o México, mas não através das indústrias, né? Que seria tipo a modinha da época. Ele queria modernizar o México através da agricultura, né? Agricultura em larga escala, né? E começou a ser produzida através de latifúndios, né? Que muitas plantações, né? Para ser exportadas, né? Exportações. Então, essa próxima pergunta que eu quero fazer aqui é da Brenda Leão de Natal. E como ficou a cultura do México nessa época? Bom, além dele querer modernizar a economia, ele queria modernizar a cultura. Porfírio Dias falou a palavra para as famílias aí, vamos modernizar a cultura. Só que essa modernização cultural deles, modernização, era o seguinte, era imitar a cultura dos estadunidenses. E aconteceu que para você imitar uma cultura, você tem que abandonar a sua, fazendo assim que você deixasse as tradições deles, tradições indígenas deles, entendeu? Tradições indígenas deles para poder, né, pegar outra tradição. Então, e essa última aqui é a que me chamou muita atenção. Ela é de Sara Rodrigues, de Campo Grande. O que motivou e quais foram as causas da Revolução Mexicana? Aí que tá. Volta na antiga pergunta sua. Pela negócio cultural, né? O que os caras queriam. Chegou e falou, vamos largar nossa escultura? Não vamos largar. Aí logo o pessoal começou o descontentamento e tudo mais, né? Aí a partir de 1909 foi quando começou, explodiu o trem, o descontentamento começou, Aí os camponeses de origem indígena, que eles eram recrutados para trabalhar em casas grandes e tudo mais, começaram a participar de movimentos, coisa e tal, logo para poder, né, já surgindo assim. Foi só isso mesmo, obrigado pela sua participação. Obrigado, foi um prazer É isso estar aí. aqui. Até a próxima. Então, essa foi a ditadura de Porfírio Dias. Agora vamos apontar um tópico que foi muito polêmico na época, que é o movimento reformista de Madeira. E para falar, vou trazer um convidado, Felipe Melo. Desde já agradeço a sua participação. Não, que isso, eu que agradeço. Então, Felipe Melo, estamos hoje no programa falando sobre a Revolução Mexicana. Certo. Falamos já sobre a ditadura de Porfírio Dias e agora vem o tema polêmico, que eu quero que o senhor fale um pouco, que é o movimento reformista de Madeira. Certo. Francisco Madeiro, detentor de uma das 10 maiores fortunas do país, onde em 1910 ele foi eleito no Texas, onde ele ficou isolado e voltou ao país, que é o México, no caso em 1911. E também tinha um movimento muito importante nessa época, onde quem comandava era Emílio Zapata,
onde ele liderava um grupo de camponeses. Ele fez um principal movimento que foi o Plano de Ayala. Então, Felipe Melo, você disse aí sobre o movimento reformista, né? Certo. Madeiro. E aqui chegou várias perguntas sobre esse tópico. E eu queria lhe fazer elas. Posso? Sim, senhor. Seja feita a sua vontade. Então, Fernando Lima, de Cuiabá, mandou uma certa pergunta. Por que Francisco Madeiro, detentor de uma das 10 maiores fortunas do país, iniciou sua contestação a Porfírio Dias? Certo. Primeiramente, por causa de eleições livres, também liberdade política e também a condenação do artifício da reeleição, que no caso seria do povo mexicano. Então, essa segunda pergunta foi do Irinaldo Lopes de Brasília. Ele diz o seguinte: o que foi o Plano Ayala? Certo. O Plano Ayala foi um manifesto pela reforma agrária que se verteu num símbolo da luta pela terra em toda a América Latina. Sim. Então, Felipe Melo, essa pergunta veio da Juliana Dias, de Goiânia. Por que declaram legítima a eleição de 1910? Certo. Porque procurava mais atrair os camponeses, anunciando a restituição das terras tomadas e também pelos latifundiários, que no caso seria os donos das terras. Ok. Então é só isso, Felipe Melo. Agradeço sua participação. Que isso, eu que agradeço e até a próxima. Agora vamos a um breve intervalo e voltamos já com mais um Jornal PXT falando sobre a Revolução Mexicana. Fermento Royal, uma pitada de sucesso em cada prato. Fermento em pó Royal, a alma do bolo, das tortas, do pão diminuto, do biscoito e do soufflé. Fermento em pó é Royal. Boca é Royal. E para falar sobre a Revolução e a Contra-Revolução, vamos chamar o convidado Eric Neves. Então, Eric Neves, nós estamos aqui no programa falando sobre a Revolução Mexicana. E eu queria que você falasse sobre a Revolução e a Contra-Revolução. O que foi isso? Não, eu vou fazer um pequeno resumo deste pequeno assunto na Revolução Mexicana. É o seguinte, dentre vários aspectos, o clima de tensão que permitia todos os grupos ligados ao periferismo foi todos os apoios dados pelos Estados Unidos, que também ele foi tipo ele quis aplicar no Estado um golpe, que foi chamado de golpe em 1913, assassinando Madeiro e levando ele ao poder. Também, em pequena parte, eles também queriam refazer, queria implementar no grupo, eles queriam enfraquecer o poder na ditadura. Sim. E na época, o governo, o exército, ele foi ao fracasso, ele que acabou na época. Aí, em 1914, já começaram a nova contra-revolução, porque Madeiro, como ele foi morto, o Huerta tinha assumido seu poder. Ele queria contravindicar as suas obras de especialização do Estado com a nova ordem de Estado feita naquela época. E também estabeleceu um regime de que a igreja não podia ter estrangeiros assim na economia, que ia acabar na época por enquanto. Aí acabou que Zapata ele foi assassinado em 1919, mas com isso a Revolução e a Contra-Revolução ela não teve seu fim, ela teve continuidade com novos regimes brigando pelo poder dentro daquele assunto, e também teve eles começaram a ter conflitos, mesmo até depois dele morrer, porque ele foi o fundador da Revolução, do novo regime que ele quis estabelecer na época, e de acordo com as normas que ele estabelecia,
mais e mais pessoas queriam pegar aquela ordem do poder vigente do Estado. Isso aí. Agradeço a sua participação. Obrigado. Foi muito bom o seu diálogo e é isso aí. E agora, para falar sobre os ataques aos Estados Unidos e a questão agrária, vou chamar aqui o Alessandro Romão. Beleza, Alessandro? Então, Alessandro, fala um pouco sobre os ataques dos Estados Unidos e a questão agrária. Ataque dos Estados Unidos. O principal, uma pessoa que teve principal relevância nesse ataque foi José Doreto, que até seus 16 anos era agricultor. Depois disso foi acusado de assassino, ladrão de gado, assaltante de banco. Aí ficou conhecido como Pancho Villa. Depois tornou-se coronel revolucionista. Aí, e teve que patrocinar sua candidatura como militar, ele vendeu o direito autoral da sua filmagem para diretor de cinema estadunidense. E depois disso, ele veio a cometer atentado contra os americanos que moravam no México. Aí depois, o maior atentado que ele fez foi a cavalaria dos Estados Unidos, e depois foi a cidade de Colombo, que pela primeira vez, um mexicano tinha feito atentado aos Estados Unidos. Depois da Revolução, Pancho Villa foi morar em uma fazenda, em 1923, quando ele foi morto a caminho de uma festa familiar. Aí, sobre a reforma agrária, a maior reforma agrária da América Latina foi acontecer no México, que foi retomada do governo de Lázaro Cardoso, que durou de 1934 a 1940. E a maior escala do ano foi em 1960, que cedeu 7,6 milhões de hectares para a reforma agrária, que no governo de Cardoso aumentou para 17 milhões, para 750 mil famílias, sendo que 25 hectares de terra para cada uma. E uma das características da reforma agrária também era que cada pessoa só podia ter no máximo 200 metros de hectares. Mas aí, como os empresários mais ricos não queriam ceder terra, eles passaram a posse para irmão, filho, parentes e amigos. Aí, sendo assim, que só 56% do território do México pertence a essas famílias. E da metade para trás são os pobres. Sendo que só 25% desse terreno dos pobres pode ser cultivado alguma coisa. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigado, Foi muito bom a sua até a participação. próxima. Até mais. Esse foi o nosso CPMG PXT. Espero que vocês tenham gostado. Falamos sobre a Revolução Mexicana. E para finalizar, iremos deixar um vídeo da nossa internauta Ludmilla falando sobre arte muralista. Um abraço a todos e uma boa tarde. Vamos falar da arte muralista, que rolou ali na década de 1920 e 1930, quando o México ele era um dos centros da arte do Novo Mundo. Essa arte, ela devia ser do povo, assim, sabe? Das multidões silenciosas e também dos sofredores. E ela devia se identificar com os ideais da Revolução. Essa arte, ela tinha como um tema bem dominante a história dos últimos séculos. Os artistas, eles tentavam pintar as figuras, assim, de um modo bem épico, para poder facilitar na divulgação popular. E também era uma arte que pretendia reacender a criatividade na época da cultura antiga mexicana. No caso, esse espírito revolucionário, ele ia ser expresso em paredes de edifícios, essas coisas assim. Daí vem esse nome, arte muralista. O muralismo, ele teve uma grande influência em diversos países da América Latina, incluindo no nosso país, no Brasil, que foi com um artista chamado Cândido Portinari. E é isso aí.